A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Amém? Quero deixar uma palavra que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 11 em diante, que está escrito assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Amém? Assim, meus amados irmãos, se nós obedecer os caminhos que nosso Senhor Jesus trilhou nesta terra, levando a luz da palavra de Deus, guiando as vidas, as pessoas que assim decidiram segui-lo, né? Nós iremos trilhar um caminho de salvação e não de morte, de condenação. Que nós não venha ter palavras de maldição na nossa boca, proferindo contra outro irmão, contra um familiar, e que assim nós venha ter uma vida reta diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo os seus estatutos, para que nós venha dar bons frutos, não sendo uma árvore infrutuosa, como aqui a palavra diz no versículo 11. Infrutuosas das trevas. Então que nós venha dar bons frutos. Uma árvore que não dá fruto é uma árvore seca, que não tem vida. E assim Jesus mencionou na palavra que seria arrancado, cortado a árvore que não der fruto. Meus irmãos, se nós não der fruto do Evangelho, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso é necessário nós compreender as Escrituras, ler e repassar aquele aprendizado qual o Senhor nos ensina, nosso Mestre Jesus Cristo, pois Ele deixou um caminho de salvação para nós. E que assim a terra tem passado por grandes tribulações, aflições. E se assim nós ficar firmados na palavra de Deus, sofreremos bem menos do que o mundo está sofrendo. Por isso é necessário uma vida de obediência à palavra de Deus. Muitos são tolos, diz que está dentro da igreja, mas não está obedecendo ao Evangelho. Tomando Santa Ceia em pecado, tomando para a própria condenação, preso na vaidade, preso em desejos carnais, em prostituição, pecando com os olhos e tomando a Santa Ceia. Meus amados irmãos, se nós não tivermos uma vida reta diante de Deus, estamos praticando o que é errado. Por isso é necessário ler e compreender e obedecer às Escrituras. Porque não adianta só ler e não obedecer. Entra no ouvido, sai no outro. E que se assim nós não viver a palavra de Deus, não adianta, eu sempre digo que não adianta você estar dentro da igreja há 50 anos. Você é mais tolo do que aquele que está sem conhecimento da verdade, porque se você conheceu a verdade e não obedece, é tolo. E aqui a palavra, vamos continuar o que está escrito. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. A palavra nécio significa pessoas ignorantes, tolas, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor para a nossa vida é o melhor, mas que nós venha a ser não insensato, mas sim sábios, sábios de acordo com a palavra de Deus.
Porque se você olhar para a pessoa no mundo, ela pode ter milhões na sua conta. Pode morar numa casa, em condomínio ou em prédios. E se ela for tola, aquilo tudo que ela está construindo não é de Deus. É uma pessoa que não é sábia. Pessoa sábia que a Bíblia menciona é uma pessoa que obedece à palavra de Deus. A pessoa acha que ela tem a sabedoria do mundo, mas ela é tola. Só o Senhor nos faz sábios quando a gente obedece à palavra dele. E que assim eu e você nós venha ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Para que nós venha colher bons frutos. Porque você vê quando uma pessoa sai do mundo, se converte, muitas das vezes Deus permite a pessoa perder tudo. Porque Satanás também dá riquezas. Ele disse para Jesus: se prostra e me adora, que eu te dou toda a glória desse mundo. Então muitos têm adorado aquilo que não é Deus, não é Jesus. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então é incrédulo, o Deus desse século também abençoa, que é o Satanás, o diabo. Ele também dá. E quando você chega na presença de Deus, muitas das vezes você tem que perder aquilo que é dele. Como Jesus chegou, aquele jovem rico, chegou para Jesus e disse: Mestre, eu tenho guardado todos esses mandamentos. O que me falta para herdar o reino de Deus? Jesus disse: vende o que tem, doa aos pobres e me siga. Ele virou para trás e voltou. Porque o coração dele estava na riqueza que ele tinha, não na palavra de Deus. E muitos estão assim, vão nas igrejas, frequentam a igreja, ouve do lado do ouvido, sai no outro, e não obedece a Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e ele não vive pela fé. E diz que está obedecendo a Deus, está obedecendo a palavra de Deus, está obedecendo conforme a vontade dele ou dela, não como está nas Escrituras. Por isso é necessário ter um coração humilde, quebrantado, arrependido diante do Senhor. Humilde. Falta muita humildade no ser humano. Ele acha que ele é bom, ele pode. E assim é para todos nós. Como eu mencionei no vídeo de ontem, eu falei sobre a Saveiro Cross. Quando Deus abriu a porta de eu comprar aquele carro, quis entrar uma sementinha de orgulho no meu coração. A hora que eu fui querer dar uma de orgulho, como eu tinha ainda conhecimento da palavra, já tinha, eu passando na rua, passou, não sei se foi arara, não sei que pássaro que passou em cima do carro. É de dar risada, mas é sério. Passou um pássaro e cagou em cima do para-brisa assim, ó. Lavou de bosta em cima do vidro do carro. E Deus falou para mim na hora: abaixa o teu orgulho. Opa, já caí em si. Então, se nós não vigiar, o diabo entra com orgulho do nosso coração. E ai, como o coração é enganoso, hein? Na hora eu pedi perdão pro Senhor, falei: desculpa, Senhor. Então isso para muitos, Deus, é o que eu falei ontem no vídeo. Você espera tanto aquela bênção, quando chega, a princípio é uma alegria, né? Depois esquece de dar valor. Acha que a tua casa vai te levar para a salvação eterna? Não. Acha que as bênçãos que chegam na sua vida vai te levar para a salvação? A tua vida acomodada, que está tudo bem, vai te levar para a salvação? Não. É obediência à Bíblia Sagrada. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? A salvação não está na riqueza terrena. Está na obediência à Bíblia Sagrada. Então que nós venhamos refletir, meus irmãos, cada dia mais. A que caminho nós estamos trilhando? Trabalhar demais também não é de Deus.
Eu estou dizendo a questão de que pessoa que trabalha de dia, trabalha de noite. Controle as suas finanças. Pede para Deus, Senhor, me ajuda a organizar minhas finanças. Se tem dívida, ajuda eu quitar as dívidas. Para que eu possa desacelerar um pouco mais e meditar mais na tua palavra, nas tuas escrituras. Porque a paz que Jesus dá ao mundo não pode te dar, meu irmão. Só Jesus pode dar uma paz que não é desse mundo. Eu mesmo passei por vezes que eu trabalhava ali em 2 serviços, numa casa pintando, eu trabalho com pintura, e fazendo bicos. Chegava em casa cansado, moído, cansado demais. E eu tava com dinheiro na mão, mas uma canseira insuportável. E valia a pena? Não. Construindo riqueza terrena, sendo que a palavra de Deus diz para nós construir uma casa no céu. Mateus 6,19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A palavra do coração de novo. Então que nós venha, meus irmãos, pedir para o Senhor tomar a direção da nossa vida. Organizar nossas finanças, nossa casa, nossa família. Para que nós venha ter paz do Espírito Santo dentro de nós. Para não ficar correndo atrás do que é terreno. E esquecer das coisas do alto, do céu. Que o mais importante para nós é a salvação da nossa alma. E que assim eu e você nós venhamos refletir na palavra de hoje. Pedindo direção do Senhor. Para Ele te ajudar, a me ajudar a organizar a nossa vida, tanto terrena como espiritual. Porque a Bíblia mesmo diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Meus irmãos, Deus ele é maravilhoso. Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Às vezes a gente está querendo comprar algo e aquilo é caro. E a gente espera, ora, pede para Deus e espera o tempo de Deus. E muitas das vezes Deus conhece nosso coração de tal forma que Ele sabe que você queria aquilo. E passa um tempo, você nem está pedindo mais. E Deus prepara aquilo, porque Ele sabe que era um desejo do teu coração. Era um desejo que você tinha. E aquilo às vezes sai de graça. Deus incomoda a pessoa para jogar fora. E aquilo que você queria, que estava em bom estado ainda. Deus incomoda quem Ele quer. E Deus é fiel, meus irmãos. Eu conheço um testemunho do irmão aqui, que ele tem um canal no YouTube também. Ele tinha perdido casa, ele tinha perdido a família, depois Deus restaurou a família dele, e ele não tinha mais casa, e ele não tinha recurso para comprar uma casa. E ali, Deus preparou uma patroa dele para emprestar ou dar, não sei, para dar um dinheiro para ele comprar uma casa. Quem que incomodou essa mulher, meu irmão? Foi Deus. Nada é do homem. Foi Deus que incomodou ela. Assim como eu no passado nem convertido era. Deus usou um amigo meu, depois se tornou amigo, né? Para financiar uma montana, um carro para mim trabalhar. De 22 mil reais na promissória. Paguei para ele quase 5 anos. Deus preparou, porque eu carregava lata de tinta, escada, tudo na moto. Sofria, passava uma situação difícil, hein? Escada pesada de ferro. Passei um tempo difícil, uma provação ali. E no passado eu não sabia que era Deus que tinha incomodado ele. Eu achava que ele tinha um coração bom. Também tinha, porque senão Deus não tem como trabalhar nessa vida. E ele é uma pessoa muito boa de coração. E assim Deus trabalha nas nossas causas. É só descansar no Senhor.
confiar nele e tudo ele fará. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.